É porque assim, ó, tá? Claro que isso que eu tô te trazendo agora pode ser que seja uma novidade nesse momento, né? Então, na verdade, essa é a proposta de uma autoinvestigação, né? Porque a meditação, na verdade, ela surge também a partir disso, dessa investigação. Porque o fato de ficar sentado com olhos fechados ou abertos, permitindo que tudo surja, tá? Sem tu se envolver naquilo que está surgindo, seja em matéria de sensações, de pensamentos, de emoções, tá? Simplesmente não se envolva com isso. Deixa simplesmente tudo isso surgir. É o momento se fazendo de uma forma completamente espontânea. Ou seja, não há nada de errado. Absolutamente nada de errado com o que está surgindo. Seja de revolta, seja de raiva, seja de tristeza, seja o que for. Permaneça simplesmente observando isso. Sem dar razão ao que diz esse conteúdo. Procura simplesmente ficar em ti. Em ti como ser. Como isso que existe. Como isso que é. Tu consegue não ser agora? Cara, Tenta não ser nesse momento. Vamos ver se consegue. Tenta não estar consciente nesse momento. Vê se consegue. Tá tentando? tô, Então é porque tu tá porque não tá. consciente que tá tentando, né? Eu tô consciente que eu tô tentando. Pois é. Então, assim, velho, não tem como, viu? Vai quebrar sua cabeça aí, vai tentar fazer. Não tem como. Porque consciência já é a nossa natureza. Sabe? Então, assim, ó, o fato de ser consciência é simplesmente o fato de reconhecer isso na própria experiência, vividamente, é que tudo aquilo que surge a partir disso, como preocupações, como expectativas, como isso ou como aquilo, passa a ser visto de uma maneira muito mais leve. Passa a se ter menos exigência a respeito do que surge. Porque a primeira coisa que se torna garantida é que tu é consciência. Porque tu não consegue negar isso. Não consegue negar essa consciência. Tu tenta fazer isso se desligar e tu não consegue. Esse puro ver. Ver que está escutando isso agora. Ver o que está sentindo isso agora. Então isso, esse puro ver é básico, é primordial, é a base de qualquer percepção. Isso não tem como ser entendido intelectualmente. Ficar matutando. Se algo estiver matutando aí, racionalizando, tentando entender mentalmente, apenas observa essa tentativa de entender. Uhum. Observa que tem algo tentando entender isso. Essa tentativa de raciocínio. Porque é a maneira como a gente está acostumado a lidar com isso. Raciocinando tudo. Pensando a respeito de tudo. Tentando entender tudo. Então a meditação é outro ponto. Uhum. É um ponto mais atrás. Certo. É um ponto base de todo momento. Cada momento ele acontece
Porque há uma consciência dizendo que esse momento está acontecendo. Então, consciência é a base. É a base de cada percepção. E mesmo que isso não seja entendido, tá? Tu simplesmente pode relaxar com esse não entender, porque nessa consciência, ela é. Entendendo isso ou não. Por isso que isso é básico. Uhum. E aí tu pode descansar nisso, nessa compreensão de que simplesmente tu reconhece que tudo está surgindo a partir de ti, ou seja, né? Tu, consciência, e tudo que está surgindo a partir de ti. Pensamentos, emoções, sensações, sentimentos, né? Sabe que isso está surgindo porque tu é a consciência. É a tua natureza saber disso. É a tua natureza conhecer, é a tua natureza ver. E isso não precisa de esforço nenhum. Que esforço tu faz para saber que tu está ouvindo agora? Tem algum esforço? Ou respirando. O corpo está respirando? Sim. Que o sangue está fluindo? Sim, é isso mesmo. Não tem esforço nenhum em saber disso, né? É. Porque esse conhecer é instantâneo. Então, a partir disso, é interessante pegar isso como ponto de partida. É isso que a meditação traz. Tu deixa de estar identificado com um personagem, com uma identidade que também é percebida. Sabe que tem uma pessoa aí, sabe que tem um corpo aí, sabe que tem pensamentos aí, que tem um jeito de pensar, que tem uma identidade. Sabe de tudo isso. Como é que tu sabe? Tem a consciência disso aí. Então a consciência ela é básica. Ela é sempre o ponto primordial, é o ponto de partida. E a partir disso, tudo que surgir, vai surgir de uma maneira muito espontânea. É interessante reconhecer esse ponto de partida, tá? De que tu é consciência, porque tudo que vai surgir a partir disso, tu vai notar, também surge sem esforço. Expectativa, tu não pensou em ter uma expectativa. A expectativa surgiu a partir de um evento, seja lá ele qual for. Eu gostaria de estar ganhando mais. Eu gostaria de que esse encontro estivesse acontecendo de uma outra forma. Eu gostaria que o meu time tivesse ganho ontem. Eu gostaria que minha mulher tivesse falado de outra maneira naquele momento. Eu gostaria. Então, esses gostarias vão estar sempre surgindo. Agora, se tu está consciente daquilo que tu é, como consciência, esses gostarias, tu vai ver como é uma programação. É o hábito. É o hábito de sempre querer algo que não está tendo naquele momento. Então se gerou uma forma padrão a partir disso. Se gerou uma forma padrão de agir, uma forma padrão de pensar, uma forma padrão de se identificar. Por quê? Porque havia uma ignorância de ti mesmo. Tu não te lembrava que tu era consciência, nem se deu conta. Sempre te viu como Fábio. Mas o Fábio também é conhecido. Ele também está sendo percebido. Como é que o Fábio sabe que é Fábio? Consciência aí, né? Tira a consciência. Fábio, quem é Fábio? Não sei.
Não sei de nada, né? Né? Não sabe o que é fato, o que é consciência. Senão não saberia. Então a consciência é essa parte básica. E descansando nisso, permanece. Relaxando como consciência. Porque tudo mais vai surgir espontaneamente. Tudo isso surge. Emoções tu não pensa em ter, quando vê, pum, já está tendo. Bah, o coração começa a bater porque tu olhou para aquela moça lá e tal, e daqui a pouco o coração disparou. Tu não estava pensando que isso ia acontecer, talvez nem buscasse isso, né? E quando vê, pum, aconteceu. Ou daqui a pouco alguém te fecha no trânsito, tu fica louco da cara. Tu também não pensou em ter raiva naquele momento. A raiva, pum, apareceu. Também é espontâneo. Uhum. Então, consciente disso, tu relaxa com essa espontaneidade dos eventos que vão surgindo o tempo todo. E aí tu para de querer controlar tudo. Tu deixa de ser um controlador. E isso tira muita atenção. Tu começa a relaxar no teu dia a dia. Porque não há necessidade de controlar nada, porque na verdade tu começa a reconhecer na tua própria experiência que tudo é espontâneo. E que por mais que tu tente controlar o fato de eu não quero pensar nisso agora, quando vê, pum, já está pensando. Sim. Eu não quero sentir isso, e quando vê, já está sentindo. Então, tu solta. Isso dá um alívio. Tu solta. E a meditação é isso. Meditação é esse soltar. Tu passa a relaxar. O momento como ele estiver sendo. Não tem culpa. Culpa. Caso apareça a culpa, tu relaxa com essa culpa. Deixa ela aí dançando. Tu sabe quem tu é. Se tu reconhece que tu é consciência, culpa está aparecendo. Devia ter feito aquilo, não fiz, papapá. Ok. E agora, o que eu faço com isso? Vou ficar me remoendo aqui? Eu vou perpetuar essa culpa, vou segurar, me apegar a ela, porque mas por que eu estou me sentindo culpado? Eu ando meditando tanto e mesmo assim ainda a culpa aparece. Mas por quê? Havia uma expectativa de que tu não ia mais sentir culpa? Não. Deixa isso fluir, permanece como consciência. Tem a observação da coisa. E tudo isso vai sempre sendo referente aos eventos que vão surgindo, que são incontroláveis. Certo. Então, é uma maneira de tu poder levar no dia a dia, o cotidiano, que isso, claro, vai ficando cada vez mais claro e mais vívido para ti, né? Assim como é para mim, a cada prática, a cada encontro, como esses, por exemplo, onde vai se aprofundando mais, porque questões vão surgindo ao longo desse processo, dessa autoinvestigação, dessa meditação, né, dessa prática, enfim. Vai surgindo questões nessa caminhada. E aí a gente vai trazendo a esses encontros, por exemplo, para promover clareza. Porque tudo se dissolve nessa clareza. Porque dessa clareza vem o quê? Vem uma paz. Vem uma... Tu percebe que não há uma necessidade de se preocupar com determinada coisa que talvez não tenha nem acontecido ainda.
Verdade. E nem sabe se vai se acontecer. Sabe se vai acontecer. Vai saber, né? Então, tanto o amanhã quanto o passado, ele acaba sendo menos importante do que o agora. Porque o agora é o que tu tem. É só o que tu tem é o agora. E o amanhã só vai existir quando for agora. O passado só existiu quando ele era agora. Tá certo. Então é sempre agora. É sempre agora. Uhum. E como é espontâneo, tu não sabe como ele vai se fazer. Pode imaginar, pode pensar, ficar tentando, como será que vai? Pode criar um monte de historinha. Ou tu pode simplesmente relaxar nesse agora. Que é onde tu tá, né? Uhum. Eu estou te trazendo maneiras de como a meditação ajuda no nosso cotidiano. Essa foi uma questão tua, né? Então veja como isso é prático no dia a dia. Não é algo filosófico ou teórico que eu estou te trazendo aqui, né? Então muitas vezes a gente, por exemplo, não consegue encontrar uma solução para determinada questão. E no entanto, tu nem imagina como isso vai se resolver. E aí a gente tenta entender ou tenta encontrar uma solução, a solução não aparece, e aí vem aquele pensamento, bom, então nem vou conseguir. Não tem como. E aí daqui a pouco tu esquece. Como não tem como, né? Tu deixa pra lá. E quando vê, pum, aparece uma solução. Pá! Porque tu largou de mão. Uhum. Tu soltou. Não tentou. Sabe? Tu cansou de tentar encontrar uma explicação. De encontrar uma solução. Parou de quebrar a cabeça. De E aí tu desbloquear. solta. E aí tu solta. Então esse soltar é uma boa maneira de lidar com a própria vida em si. É uma maneira mais inteligente. O soltar. Mas esse pensamento não me sai da cabeça. Solta a ideia de que tu tem que parar esse pensamento. Relaxa. Deixa ele ir. Uma hora ele vai embora. Sim. Porque vai ficando conscientemente, tu vai se dando conta de que as coisas, assim como elas vêm, elas vão. Né? Aquilo que estava pensando hoje de manhã já foi. Já mudou. Porque tudo que é percebido, na verdade, ela é fluido, é mutável, é impermanente. É a natureza das coisas. Nada permanece para sempre, a não ser aquilo que tu é como consciência. Porque isso é a base de tudo. Tudo vem disso. Esse livre fluir, né? É dinâmico, é fluido. Pode ver. Esse corpo, por exemplo, ele não nasceu desse tamanho, né? Ele foi se transformando aos poucos. Tudo isso que a gente vai percebendo, né? Tudo isso que é percebido, na verdade, seja lá o que for, tudo isso vai se modificando. Porque é um fluxo. Vida é fluxo. É impermanência. Não é nada estagnado. Então, ao se dar conta disso, tu percebe que não precisa nem fazer esforço para que algo mude, porque vai mudar. É certo que vai mudar. Não precisa nem se preocupar. Teve uma época que eu estava aqui, né,
auto-investigando em casa. Eu estava num momento super parado, assim. Fiquei acho que 1 ano sem trabalhar fora, né? Fiquei só em casa. A esposa que estava trabalhando. E aí, claro, não estava acostumado com isso, né? Sempre trabalhei desde os 17 anos e tal. E aí estava eu lá, estendendo roupa, né? Fazendo servicinho de casa, né? Lavando louça, aquela coisa toda. E em determinado momento que foi ficando monótono. E eu, puxa, mas será que vai ser sempre assim? Eu tenho que arrumar uma coisa para fazer. E aí eu nunca me esqueço que daí um amigo, um instrutor que me ajudou, né, nessa caminhada de autoinvestigação, ele falou para mim assim, cara, nem esquenta. Aproveita e desfruta desse momento que tu tá mais paradinho, que tu tá mais em casa. Desfruta disso, porque isso vai mudar. Tu não vai ter tempo para nada, tu vai ver. Uhum. E eu, será? Não, depois tu me diz. Tá. Cara, não deu acho que não deu mais alguns meses e realmente mudou completamente tudo. É, hoje é uma correria só, minha vida, velho. É uma Sim. correria só. Então, assim, ele é vidente, o cara era vidente, o cara previa futuro. Não, mas ele saca como é que a coisa funciona. Uhum, entendi. Porque ele já olhou a partir da experiência dele. Uhum. Então não tem diferença, né? Vai mudar. É só parar um pouquinho para a gente olhar e notar, né? Dar um pouquinho mais de atenção para isso. Isso que se chama autoinvestigação. Porque tu para observar como é que as coisas estão funcionando aí. Tenta segurar algum pensamento por 1 minuto, ver se tu consegue. Alguma sensação que tu está sentindo por 1 minuto, tenta segurar, tenta se apegar. A tendência é que quando vê, tu já não está mais pensando naquilo. Porque nada resiste tanto tempo parado. É um fluxo. É como tentar segurar, né, um rio. Não tem. É fluido, turma. Então, nesse sentido, a gente vai. É como se estivesse atualizando o sistema. Tu vai deixando de ter uma postura. Na verdade, não é que deixando de ter uma postura. Tu vai percebendo que essas posturas habituais, essa maneira de ver as coisas de forma habitual, elas vão sendo desnecessárias. Mas isso vai surgindo a partir da tua compreensão. Não é porque o Lisandro está falando, ou porque a Miriam, ou o Otávio falou, ou porque o mestre Chiquinho lá falou. Não. Tu vai observando isso a partir da tua experiência. E quando isso fica realmente vívido, verdadeiro para ti, que tu realmente é isso mesmo. Aí pronto. Aí isso passa a ser, digamos assim, passa a operar dessa forma mais inteligente. Eu falo que os pontos de vista, eles são como estrelas brilhando. Né? Eles aparecem e tu consegue ver porque tu é o próprio céu. O céu, nesse momento, ele está meio escuro. É noite. Porque tu não está se vendo com clareza.
Então, os pontos de vista, eles são a tua identidade. Eu sou isso que pensa dessa maneira, eu sou isso que penso desse jeito, né? Essa coisa toda. E quando tu consegue, nesse momento, ter essa clareza a respeito deles, ou seja, que tu é a consciência, e isso tudo se formou a partir de uma ignorância momentânea que surgiu nesse processo de despertar, enfim. O que acontece? Então, surge uma clareza a partir disso. É como se o céu tivesse, então, azulzinho. O sol está brilhando, porque tem clareza. Ok. E os pontos de vista? São como estrelas, né? Estavam ali. O céu clareou. As estrelas desaparecem. Não estão sendo vistas, embora estejam lá. Mas como o céu está claro, isso não se evidencia. O céu fica evidente. A consciência fica evidente. A tua presença fica evidente. Aquilo que tu é está evidente. Então, os pontos de vista não fazem cosquinha. Porque o céu está tão claro que as estrelas não podem nem ser vistas. Estão lá. Daqui a pouco elas aparecem de novo. Né? Porque vem aquele momento de distração, volta para o padrão, daqui a pouco tu já é o Bruno, em primeiro lugar, antes de ser consciência. O Fábio já é o Fábio, né? Eu já sou o Lisandro de novo, e daqui a pouco fica lá, evidenciando-se o quê? Os pontos de vista, as estrelinhas. Pá, e agora? Nossa, vou ter que meditar e entrar na... é o fim do mundo, não pode isso. Pode. Aí tu simplesmente relaxa de novo, com todos aqueles pontos de vista que estão aparecendo ali e tal. Pronto. O céu de novo se evidencia. Fica tudo clarinho de novo. E assim vai. Assim vai se fazendo a coisa. Então, tudo isso nada é fora do... Nada precisa se sentir culpado por isso, eu sou... Né, eu preciso meditar mais porque isso ainda está acontecendo. É assim mesmo. Então, vai ter momentos de clareza e vai ter momentos de noite escura. Né? E a única diferença, porque tu continua sendo, tu não desapareceu porque as estrelinhas estão em evidência, né? Tu continua sendo consciência. Ignorante, naquele momento ele está ignorando a sua existência, está ignorando a tua realidade. Existe uma ignorância ali. Mas a consciência está presente. Tanto no céu escuro quanto no céu claro. Mas a consciência nunca deixa de ser o que ela é. Portanto, sempre, a cada momento, é uma grande oportunidade. Uma oportunidade de poder te reconhecer como é. De estar em paz contigo. De estar tranquilo quanto a esse pensamento, a essas noia toda que vão surgindo aí. Então, esses encontros que a gente tem aqui é exatamente para relembrar a nossa natureza céu, nossa natureza espaço. Para promover clareza.